aperfeiçoamento da construção civil está intimamente ligado ao desenvolvimento humano. Entretanto, o aprimoramento das técnicas de edificação tem causado estragos ao meio ambiente. Já imaginou dar uma parada no seu dia e tomar um suco num lugar como este? As construções sustentáveis são a melhor maneira de diminuir os impactos ao meio ambiente e reaproximar o homem à natureza. O programa de hoje mostra como esse novo modo de construir está bem perto de nós. Confira com a gente. A correria do dia a dia, trânsito, empresas e comércio, existe um lugar em que a arquitetura sustentável é incorporada a uma refeição rápida. É a Renata que vai explicar para a gente qual a ideia sustentável que foi utilizada nesse projeto. Renata, por que ter um negócio que, ao contrário de usar alvenaria, usar o container? Na realidade, esse conceito de sustentabilidade já permeia meu trabalho de arquiteta. Quando nós resolvemos alugar esse terreno para fazer o nosso restaurante, a nossa ideia principal era usar conscientemente sempre os materiais, porém construir algo imóvel. Mas aí, olhando exemplos internacionais do uso do container e sempre tentando reutilizar mais do que comprar material novo, a gente decidiu investir nessa ideia do container. Então a gente começou a fazer uma pesquisa. Eu, meu marido que também trabalha com construção e os nossos sócios que trabalham com restaurante, mas já estavam bem engajados nessa proposta de fazer uma coisa que seja sustentável e real, né? Que nos gere uma economia, que nos gere um diferencial para trazer para o cliente. Acabou saindo uma construção que custou quase a mesma coisa do que uma em alvenaria. Ela deve ter custado, máximo, 10% a menos. Porém, o retorno foi muito maior, porque aí a gente descobriu que a gente poderia reutilizar o assoalho original do container. O container já tinha uma cara, um diferencial que era o ambiente dele. Ele se chama e-container, mas independente do nome, ele já é considerado o container aqui na vizinhança. E foi por aí. A gente pesquisou, resolveu fazer isso, a possibilidade de poder remover o container daqui, sendo que é um terreno alugado. E agora a nossa próxima ideia é talvez até replicar o nosso primeiro modelo. E começamos a entender que era um refúgio, justamente por isso, porque aqui na vizinhança a gente só tem concreto, né? Carro, muito ônibus, calor. E aqui a gente foi fazendo um oásisinho em meio a tudo isso. A gente colocou o nosso container e junto com ele a gente encheu de vegetação, encheu de verde, encheu de natureza, que eu acho que é bem a proposta, né? Reutilizar para não utilizar matérias novas, para realmente usar até o fim da vida de um elemento, né? De um material. E esse novo modelo não serve só aqui. O repórter Michel Amorim traz o container como principal material em outros tipos de construção. E o programa Meu Ambiente veio até a cidade que é vizinha a Campinas, a cidade de Valinhos, e a gente veio aqui conversar com a Carla e conhecer um pouco do espaço dela. Tudo bem, Carla? Tudo bem. A Carla, ela é arquiteta e fez a casa dela e o escritório em container. Como é que é isso? Eu tive a ideia de fazer essa construção com container, porque o espaço que eu tenho aqui, o terreno, é um terreno alugado. Então eu queria uma construção que eu pudesse depois remover com facilidade desse terreno. É um container que ele tem, é um modelo HC que a gente chama. Ele tem 2,5 de largura por 12 de comprimento e um pé direito interno maior, ele tem 2,70 internamente. E onde você achou esse material? Isso a gente compra em Santos, mas são depósitos de descarte, porque esse que eu comprei já é um material que ele rodou durante 10 anos, ele tem uma vida útil de 10 anos e ele é descartado. Então eu comprei ele num depósito de ferro velho. Sobre o custo.
Ele é um material mais econômico, que a gente pode falar? Sim. Você vai ter uma redução no custo final da obra, se comparado a uma obra em alvenaria, em torno de 20% a 30%, dependendo do seu projeto. Então você consegue economizar bastante e a principal vantagem dele é a rapidez. Você consegue ter a sua obra finalizada em 2 meses. Então, hoje você tem 2 containers aqui. isso, se você são quiser 2. ampliar, Tranquilamente, eu consigo encaixar uma nova peça fazendo ampliação. Sempre lembrando que mesmo sendo uma obra com container, ele vai passar pela aprovação na prefeitura como uma obra convencional. essa mão de obra que você vai precisar, um eletricista, um gesseiro, Convencional. é a mão de obra que já está aí no mercado, não precisa Isso. de nenhuma mão de obra especializada. Só a do serralheiro. Tem que ser um serralheiro já acostumado a trabalhar com a chapa do container, porque ela é uma chapa mais espessa. Agora você aí de casa deve estar curioso para saber como que é lá dentro. Vamos Então lá? a Carla vai mostrar pra gente. Vamos, Carla? Vamos. E para começar, nós entramos no container que é o térreo da casa. O espaço é usado como escritório da arquiteta. Aqui ele está todo original, então o piso dele é o compensado naval que vem com o container, é assim. Tá? Tem esse trecho de chapa, que é o trecho onde ele encaixa na carreta. As paredes também, elas receberam pintura. A única intervenção que a gente fez foram os recortes para fazer as janelas, as portas. As paredes ali de drywall para fazer os banheiros. Então a parte elétrica, hidráulica, ela fica toda aparente. E pensando no reaproveitamento, a arquiteta usou peças que encontrou no ferro velho para a decoração do local de trabalho. Essa luminária é uma luminária que eu encontrei no ferro velho, eu fiz a restauração dela, a pintura e a gente utilizou. Então muita coisa dá pra gente reaproveitar. Por exemplo, a bancada do banheiro, a gente utilizou um tambor para fazer a bancada. Então também um tambor comprado em ferro velho. Você pintado, chegou a comprar só a parte da cuba e a torneira? Só os acabamentos. E no andar de cima, a gente está aqui na casa da Carla. Carla, aqui ficou mais por conta da decoração, né? Porque os detalhes são os mesmos de lá de baixo. São os mesmos. A única diferença é que aqui eu tenho um piso vinílico e tem também banheiro, chuveiro, também com a divisória de gesso. E na parte superior eu fiz uma pintura especial para tentar amenizar também um pouco o calor. É uma pintura que ela reflete Que a luz reflete, solar. ela ajuda a reduzir cerca de 20% do calor. E aqui vocês podem ver todos os recortes que foram feitos por um serralheiro, né? Isso, por um serralheiro. E aí fica por conta da Da imaginação. criatividade, né, do projeto, fazer os recortes diferentes. Então eu tenho recortes de cima e embaixo. Ali no quarto a gente já tem um recorte praticamente na parede toda. Aqui você tem uma sacada no quarto. É uma falsa sacada, Uma na falsa verdade. sacada. É isso aí. A gente veio conhecer uma casa e agora eu vou levar você para conhecer um comércio. Quem vai explicar tudo pra gente desse comércio é o proprietário, seu Luiz. Tudo bem, seu Luiz? Tudo bem. Seu Luiz, que ideia foi essa de construir o seu comércio num container? A ideia surgiu o seguinte, com a reforma da pedreira do Chapadão aqui, a gente identificou um negócio que seria açaí, que teria muito a ver com o parque. Decidimos por o container, por quê? Porque ele é rápido, ele é econômico. Além de reaproveitar um container que seria descartado no meio ambiente, o empresário também se utiliza de outras técnicas e materiais para a economia de energia e conforto térmico no local. Usamos a telha translúcida, que ela dá uma economia de energia. E esse forro palha de taboa, ele também é um produto da natureza, tá? Ele é um produto artesanal, ele não é nem industrializado, tá? E ele conseguimos, além de tudo isso, conseguimos um resultado que harmonioso e agradável. Ok, então nós vamos mostrar agora como é lá dentro. Vamos lá, seu Luiz? Sim, vamos lá. E cabe confortavelmente aqui dentro quantas pessoas para trabalhar?
Olha, nos nossos dias de pico, que são normalmente os fins de semana, trabalhamos com 6 pessoas aqui dentro, tá? E com muita mobilidade, sem nenhuma dificuldade. Seu Luiz, então é um resultado positivo tanto pelo lado financeiro quanto para o meio ambiente? Sim, pelo aspecto de sustentabilidade, nós estamos utilizando material que estão descartados, eles estão aí sem uso. Isso aí, contribuindo para o meio ambiente. E eu que nem sou bobo nem nada, vou dar uma corrida aqui na Pedreira do Chapadão, mas antes eu vou experimentar o açaí do seu Luiz. E a Bruna vai trazer um açaí pra gente. Obrigado, Bruna. Olha só que delícia. Uma nova forma de construir e morar, aproveitando tudo o que há no meio ambiente e produzindo menos resíduo. Longe dos altos prédios e de casas de alto padrão, é possível viver com qualidade em Campinas. Esta é a ideia da bioconstrução, implementada em uma comunidade com base na permacultura. O Evandro abriu as portas da casa dele para mostrar para a gente como ele implantou tudo aqui de forma ecologicamente correta, através da bioconstrução. Evandro, primeiro explica para a gente o que é isso e como você passou a se interessar por essa nova forma de se construir. Ah, legal. Ina, a bioconstrução, na verdade, apareceu na nossa vida quando nós começamos a estudar uma outra técnica chamada permacultura. A permacultura, ela visa criar ambientes sustentáveis que permitam uma convivência com o meio ambiente saudável e que as pessoas consigam viver das próprias coisas que produzem ali e conviver com a natureza. Então, o conceito de bioconstrução vem de se aproveitar ao máximo os recursos que você tem no local. E dessa forma a gente consegue gerar menos resíduo. A nossa obra quase não tem sobra no final de coisas que precisam ser destinadas fora daqui e cria uma casa saudável. Mas a partir de que momento então você decidiu sair daquela construção comum que hoje tanta gente vê para essa construção sustentável? Ah, sim, isso foi um momento na nossa vida onde a gente começou a perceber que a responsabilidade das nossas coisas, da nossa vida, não estava mais nas nossas mãos. Então, a gente coloca lá o nosso lixo na frente de casa, magicamente ele desaparece, né? A gente abre a torneira, sai água, né? Eu dou a descarga, não é mais problema meu. Oh, peraí, o que está acontecendo com isso depois que sai das minhas mãos, né? Além do tijolo ecológico, esta nova construção tem um rejunte muito diferente do tradicional. Você usa cola branca no assentamento, mas ele não é perfeito, ficam uns buraquinhos, você consegue enxergar assim pelo outro lado. A gente precisa tapar isso para que bichinhos não se alojem ali e tudo mais. Tradicionalmente, se passa uma mistura de cimento e tudo, e aí tampa esses buraquinhos. A gente não queria fazer isso. Então nós recorremos ao que a gente chama de reboco fino da bioconstrução, que ele é uma mistura de terra, areia, cocô de vaca e uma cola de polvilho que a gente faz no nosso próprio fogão. Aquele grude de antigamente? Aquele grude que a gente usava para colar pipa, Sim. é exatamente esse material. Só que com polvilho. Com polvilho. Nós temos profissionais preparados para isso. Como foi essa relação de contratar pessoas para que pudessem ajudá-los nesse processo? Foi uma conjunção de coisas que ajudaram a que isso acontecesse. Primeiro, o arquiteto que trabalhou na obra, um amigo nosso, ele é muito aberto a sugestões e gosta dessas coisas diferentes. As pessoas que vieram trabalhar também tinham uma aptidão para aprender, né? Porque um problema que você pode enfrentar é aquele profissional que está muito acostumado a trabalhar de uma certa forma e tem uma resistência a mudar um pouquinho o jeito de operar. Isso não aconteceu aqui, nós demos o treinamento para as pessoas que vieram trabalhar para a gente e elas produziram maravilhosamente bem. E uma coisa que foi muito gostosa, assim, que toda a família conseguiu trabalhar um pouquinho na casa também. A nossa casa hoje ela tem um telhado de 200 metros quadrados, né? A soma do telhado todo dá 200 metros quadrados. Nós colocamos calha
dos dois lados, e nós temos a canalização dessa água por baixo da terra até a nossa composteira. Se recomenda que os primeiros minutos de chuva sejam descartados, porque normalmente eles trazem umas folhinhas, algumas coisinhas que estão no telhado. Então nós temos um filtro de decantação na descida, que separa essa água. Só depois que esse filtro se enche, a água vem para a cisterna, e aí ela é armazenada aqui, num ambiente escuro, fechado, onde não entra bicho, não entra outros elementos que a gente não deseja, e ela fica aqui armazenada, aguardando o consumo. Outra novidade da sua casa é como vocês fazem o tratamento do esgoto, que tem dois processos diferentes. Explica pra gente quais são esses dois processos. Essa é uma forma muito interessante de se tratar um problema que é grave hoje no mundo, que é o tratamento do esgoto, né? Como é que funciona hoje? Nós damos descarga, aí esse esgoto vai para a linha da Sanasa até ir para a ET, ser tratado lá e tal. A gente decidiu trazer essa solução para dentro de casa. Então, como que a gente ia fazer isso? Nós aprendemos com o pessoal do IPEC, de permacultura, eles criaram esse projeto que é do canteiro biocético. É uma caixa fechada, ela é impermeável, então tudo que entra nela não sai, e lá dentro tem um bioma, um pequeno bioma, especializado em fazer o tratamento de esgoto. Então temos bactérias ali dentro que trabalham esse esgoto, quebrando as cadeias longas, deixando materiais inertes, e em cima nós temos bananeiras que consomem esses materiais e bombeiam a água para o meio ambiente. Então essa água sai pura de novo para o meio ambiente e não tem sobra nenhuma desse sistema, não tem um efluente para ser tratado ou se preocupar com isso depois. É como se a raiz da bananeira estivesse se alimentando daquelas sobras. Sim. E a água, ela, como se diz, ela também faz a evaporação. Isso. E aí não sobra nada, então nada. Nunca vai ter excesso de esgoto ali, de dejeto. É um elemento que você nunca precisa alguém vir para esvaziar, como uma fossa convencional. Ela não tem manutenção, o sistema se mantém sozinho. Você disse que, inclusive, a banana que dali vocês comem. Sim, a banana é saudável, ela não sobem patógenos para as bananas, podem ficar tranquilos, ela tem o mesmo gosto da banana comum. Fora disso, a gente tem a água que usou para lavar louça, para lavar roupa, para tomar o banho, né? Essa água, a gente chama ela de água cinza, né? O tratamento dela é bem mais simples do que da água negra, que é do esgoto. Então, para essa água, a gente usa uma técnica chamada círculo de bananeira, que é um buraco no chão, que ele é preenchido com material rico em carbono, madeiras e palhas, e a gente joga essa água ali dentro e você tem bananeiras plantadas em volta. Essas bananeiras, elas também sugam essa água, mandam para o meio ambiente, e ali dentro vai formando um processo de compostagem, né? Essa madeira em contato, que ela é rica em carbono, em contato com o sabão e as outras coisas que vêm, que são ricos em nitrogênio, vão formando um composto. E depois de uns 2 ou 3 anos a gente retira isso, e isso é adubo para a nossa horta, para as nossas plantas. A tinta que vocês também pintaram os cômodos tem uma técnica natural. Sim. Quando nós fomos fazer a pintura de algumas áreas internas da casa, a gente queria que as paredes ficassem o mais livres possíveis para respirar. Então a gente não queria colocar impermeabilizantes nem nada. Para quê? Se a parede molha ela está impermeabilizada de um lado, essa umidade pode se concentrar ali e com o tempo formar mofo, essas coisas. Então a gente deixou a parede respirando. Então nós não queríamos nenhuma tinta que impermeabilizasse e nem que pudesse estar exalando com o tempo materiais que são perigosos para a gente. Nós produzimos uma tinta de cal. Ela usa na mistura dela cal, óleo de linhaça, sal e cola branca, né? Então a gente faz essa mistura e aí procede com a pintura. Você põe um corante qualquer, pode ser um corante natural, o corante que você encontra em loja, que são materiais químicos, né, coloridos. Você pode usar esse corante para dar a cor que você quer, ou se for branco é simplesmente a mistura da cal com os ingredientes. No início do projeto da casa, existia uma garagem em um determinado lado da obra, né? Com o tempo a gente percebeu que essa garagem estava no lugar errado. E aí nós mudamos a garagem para o outro lado da casa. E sobrou uma área, e nessa área eu montei um escritório, né? E para construir esse escritório a gente usou uma outra técnica de bioconstrução,
é o que a gente chama de taipa leve. É uma mistura de terra, areia, cimento e pó de serra. 50% do material é pó de serra. Então ele cria, são quadros que você monta no chão, põe esse material para curar e depois você levanta e parafusa no lugar, como se fosse um tipo de um drywall natural. E uma coisa que a gente tem que sobra num momento de chuva ou coisa do tipo é a água escorre. E esse problema vai para o nosso vizinho. Então nós usamos uma estratégia de contenção. Para a água do telhado a gente guarda na cisterna, mas e a água que cai no chão? A gente precisa segurar, a gente quer armazenar essa água no nosso solo. Então nós criamos o que a gente chama de swales, ou curvas de níveis, pequenas curvas de níveis que vão segurando essa água dentro do nosso terreno para que ela fique aqui dentro. No próximo bloco, conheça as construções que têm certificação sustentável. Casa com certificado do Green Building Council Brasil. Sim, este é o conceito que já foi implantado em vários países e que aqui foi seguido à risca. O Meio Ambiente veio até a casa da Ângela, que é engenheira civil e construiu a sua casa seguindo todos os padrões internacionais de sustentabilidade. Ângela, fala pra gente, a gente está aqui na porta da sua casa, desde o comecinho até o fim, tem todas essas normas, todos esses padrões? Tem todo esse cuidado, tem todas essas normas. Essas normas, elas avaliam vários conceitos e aqui na frente a gente vai começar a mostrar o que a gente tem aqui na frente. Aqui a gente tem as pedras drenantes, né, que infiltram toda a água que chove ou que você lava. Então ela infiltra todo e ela vai contribuir vai entrar para o ciclo hidrológico novamente. Aqui a gente tem o começo do paisagismo. A gente praticamente nessa casa não utilizou grama, a gente tem só na parte dos fundos, onde a gente tem uma área de pisoteio. Mas aqui a gente utilizou grama amendoim, que é uma forração que ela tem várias vantagens. A primeira é assim, que você não precisa, ela dá baixíssima manutenção. Então eu não preciso eu tenho que podar algumas coisas, mas eu não tenho corte de grama, então eu não tenho gasto de energia. Ela tem um uso controlado também de água. Então, essa é a primeira vantagem que eu tenho aqui. O que é esse conceito e o que basicamente uma casa precisa ter para ser sustentável? Olha, assim, a casa sustentável, existem várias graduações de sustentabilidade que você pode pôr numa residência. Qualquer item de sustentabilidade que você utilizar é sempre muito legal. Então, assim, o referencial, que é as normas que a gente utiliza, ele privilegia uns terrenos que estejam próximos de serviços, de transporte público, para que você evite deslocamentos com o seu carro. Ele privilegia áreas, obviamente, que não estejam em áreas de proteção ambiental. Ele privilegia áreas que já estejam ocupadas. Por exemplo, aqui é uma área ocupada. Então, de preferência, construir casas em zonas que o loteamento já está formado. Você vai captar água de chuva, se você tiver condição de fazer isso, é muito legal, porque você vai utilizar isso para limpar os seus pisos, para funções menos nobres, né? E para você também irrigar o seu jardim. E também a questão do consumo de água potável. Então, você instalar equipamentos hidrossanitários, aquilo que é básico já, que é a bacia sanitária de dois tipos diferentes de descarga, que todo mundo já conhece, um chuveiro mais econômico, torneira, você pode colocar restritor de vazão. Economia de energia não é tão somente você instalar lâmpadas eficientes e equipamentos eficientes, ou você instalar um sistema de geração própria. O sistema de geração próprio ainda é um sistema com investimento inicial alto, então você tem um tempo de retorno desse investimento. Se você puder, ótimo. E agora o tempo de retorno reduziu bastante, porque a energia subiu muita. Então o meu investimento ele vai se pagar em 6 anos. Mas se você não puder fazer isso, você tem que tentar construir a sua casa utilizando o que a gente chama de arquitetura passiva. Arquitetura passiva é você aproveitar a direção do sol no seu terreno, a ventilação natural, para que a sua casa consuma menos energia.
Entrando na casa, a gente vê os detalhes de cada ambiente. Pelo menos 60% das lâmpadas que eu tenho aqui, elas têm uma eficiência energética acima de 75 lumens por watt. O que significa isso? Significa que para o mesmo watt que eu consumo, eu tenho uma maior iluminação. Então, isso que faz uma lâmpada de alta eficiência. Outra coisa aqui, que é na casa inteira, na verdade, a gente mostra aqui, essa tinta aqui, ela é livre de COV, que é composto orgânico volátil, que é um composto tóxico, que ele fica soltando mais ou menos em torno de 8 anos depois que você pintou a parede, ele ainda solta esse resíduo. É fácil de encontrar no mercado? É fácil de encontrar no mercado, essas tintas já estão bem desenvolvidas. Toda a madeira que a gente utilizou nessa casa é madeira legalizada, né? Que são de fontes legais, as maneiras nativas todas com DOF, que é um controle do IBAMA, que garante que você está utilizando a madeira correta. Mas madeira certificada, ela vai um pouco mais além. Ela utiliza mão de obra que é que tem todo um conceito social na extração dessa madeira, na própria manufatura. Então não é só o conceito ambiental, também tem um conceito social. Também tem um conceito social. Eu não preciso de forma alguma durante o dia, nem no inverno, nem nos dias mais escuros, ligar nenhuma luz durante o dia. E a ventilação também foi pensada? Também foi pensada. Ela não é só pensada, como ela é calculada para a gente saber quanto que a gente tem de ventilação, o mínimo necessário. E aqui na cozinha, além do conceito da ventilação que a gente já conversou, aqui a gente tem a preocupação com os equipamentos que a gente põe na cozinha, porque dê preferência quando você compre para aqueles equipamentos que tem o celuado para o céu, que eles são naturalmente mais econômicos. Aqui no quarto, a gente manteve os conceitos, né? É um quarto bastante iluminado, a gente tem essa janela aqui da telhado verde, a gente já tem lá de trás também. Então é um quarto bem iluminado, com ventilação cruzada forte, porque quando eu abro as duas janelas, eu consigo dormir nesse quarto sem ar-condicionado, mesmo nos dias mais quentes. Então, aqui a gente está no telhado verde, a gente plantou aqui lantana, que é uma planta de fácil manutenção. Esse telhado fica inteiramente amarelo, agora ela está numa fase de recuperação, uma irrigação automatizada, ligada ali. E aqui no banheiro, o que tem de conceito sustentável? Bom, aqui a gente já tem coisas que são até bastante básicas, todo mundo já sabe. A gente tem essa bacia, né, que você tem os dois acionamentos, né, que óbvio economiza água. Aqui a gente tem também as pastilhas, que são pastilhas com conteúdo de vidro reciclado na sua fabricação. Eles reutilizam o vidro e fazem a pastilha. A gente tem também nas torneiras e no chuveiro, são torneiras de alta eficiência e a gente tem restritores de vazão. Nós temos o chuveiro da Deca, que é um chuveiro que é da linha Balance, que ele mistura ar e água. Então, ele economiza bastante água, porque você tem uma sensação de um banho completo, com bastante água, mas na verdade você está incorporando ar a esse jato de água. Com tudo isso que a gente mostrou, qualquer pessoa pode fazer uma casa sustentável, mas aqui tem algo a mais, que é justamente ter um certificado. Ângela, qual a importância desse certificado de casa sustentável? Olha, o certificado ele é para casas e condomínios verticais e horizontais. A importância de você ter uma certificadora é que você garante que a casa, assim, ela tem todos aqueles requisitos que eu expliquei para você. E quando você tem um órgão certificador, eles verificam absolutamente tudo. Eles verificam o seu projeto para saber se a economia de energia que eu falei que vai terá mesmo. Eles fazem auditorias durante a construção para verificar se os meus resíduos estão sendo separados adequadamente, se eu estou tratando e encaminhando os resíduos. Eles verificam a documentação da mão de obra, porque a gente utilizou mão de obra com CLT, regime CLT. Então, eles verificam absolutamente tudo. E neste conceito, Campinas está prestes a ter o seu primeiro empreendimento vertical sustentável. A gente vai fazer um empreendimento que ele tem como conceito ser sustentável. Só que não bastava a gente, como incorporadora, falar que é sustentável. Então, a gente procurou uma instituição independente, uma organização que é o GVC Brasil, para vir e atestar realmente se a gente é sustentável ou não. Para ter a certificação mínima, a gente precisa de 40 pontos. Na hora que a gente estava fazendo o checklist, só de usar, de fazer aquilo que a gente já costuma fazer, a gente já atingiu 47 pontos
Então a gente resolveu certificar e para isso a gente está usando os critérios do referencial GVC Brasil Casa. Para ultrapassar esses 47, qual é o algo mais? Daí o que a gente tem? A gente pode pensar no aproveitamento melhor da água. Então o que a gente fez? Nosso planejamento, todo o paisagismo ele é pensado com espécies que têm um consumo reduzido de água. São todas espécies nativas da nossa região. Então, por ser nativa, ela já está acostumada com o clima da região. Então, assim, você não precisa usar mais água do que precisaria. Toda a arquitetura foi pensada para aproveitar a iluminação natural, aproveitar a ventilação natural. Então, com isso, você tem um conforto térmico melhor e você reduz o consumo de energia elétrica. Com essas novas técnicas e materiais, dá para pensar em construir de um modo diferente, sem aumentar muito os custos dessas construções.